Fala pessoal, começamos agora mais um podcast do Podify, o podcast das mentes e marcas brilhantes. Eu sou o Marcos Neves, o apresentador, e quem está aqui do meu lado, meu grande parceiro, Dino Fernandes. É isso aí, Dino Fernandes mais uma vez aqui no nosso Podify. E vamos lá, hoje tem papo muito bacana hoje, hein? Como a gente falou, esse é o podcast de Mentes Brilhantes. E hoje a gente tem a honra e o prazer de ter aqui com a gente um convidado direto da Alemanha para você, Zusa. Se apresente, por favor, Zusa. Direto da Alemanha, fiquei até emocionado agora. Então, meu nome é José Eduardo Guimarães, mas nem minha mãe me chamava de José Eduardo. Então é Zusa Guimarães mesmo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje e fazer parte desse bate-papo. Vamos ver o que a gente pode alegrar a nossa vida com isso aqui, né? Com certeza, não tenho dúvida que a gente vai alegrar muitas e muitas vidas. Zusa, pra gente começar, falei que você é direto da Alemanha. Explica essa história pra gente, como você começou, por que você tá hoje na Alemanha, pra gente conhecer um pouquinho sobre você. Eu sou um privilegiado, né? Acho que o Papai do Céu me deu uma graça, que ele me deu um trabalho que, em função do que eu desenvolvi nesses meus 35 anos de negócio, de carreira, de business, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo. Conheci muito o Brasil, de norte a sul. Acho que eu sou realmente um privilegiado, né? O Brasil é um continente, então quando a gente fala aqui, a gente conhece o Brasil, é como conhecer uma Europa inteira, é como conhecer um Estados Unidos inteiro, de tão grande que a gente é, de tantas culturas diferentes que a gente tem, né? E essa oportunidade veio através até que um pouquinho estranha. E eu acho que a gente tem a oportunidade de escolher os caminhos da gente, mas ao mesmo tempo tem sempre alguém que dá vai por aqui porque ali está errado. Então, assim, uma parte interessante, eu estava fazendo engenharia mecânica, né, cursando um curso de engenharia mecânica. Legal. Eu queria fazer engenharia civil, talvez eu queria construir algum prédio que fosse cair por aí no mundo, em São Paulo. E a minha ideia era realmente ser um engenheiro civil, e eu fui fazer engenharia na Escola de Engenharia Mauá, negócio bacana, 99,99999% de homens, porque era uma escola de engenharia, só tinha homem. Isso você estava com quantos anos? Isso era bem... 17 para 18 anos, quando eu entrei. E aí eu queria fazer Mackenzie, que é uma universidade onde você tem uma vida ali. Eu tinha feito o colegial ali. Minha mãe chegou e falou, minha mãe era diretora da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ela falou, não, você vai fazer Mauá. Por que eu vou fazer Mauá? Não, você vai fazer Mauá, porque é a melhor escola de engenharia do Brasil. Eu falei, mãe, mas eu quero fazer Mackenzie. Não, você vai fazer Mauá. Então veio o primeiro dedinho. Não, vai Falei, por aí. mas eu nem sei onde fica Mauá, não faz mal. Mas eu não tenho carro, não faz mal. Eu não sei como chegar lá, não faz mal. Cortou todas as desculpas. Todas, porque Vamos lá eu estudar. moro em São Paulo, Mackenzie morava em São Do Paulo, lado, Mackenzie estava 10 minutos da minha casa e a Mauá fica em São Caetano do Sul. E realmente é uma faculdade muito bem qualificada, tem um nome muito forte no mercado, né? E aí eu fui assim, mais ou menos que comovido pela minha mãe, né? Fui assim, filho, lá é melhor. Então, e eu aceitei e eu fui fazer a Escola de Engenharia Mauá. Hoje é uma universidade, né? Maravilhosa, eu cheguei a passar lá. Né? Incrível. E assim, eu fui fazer e a minha ideia realmente era fazer a parte de engenharia civil, que era por isso que eu queria o Mackenzie, porque o Mackenzie até então e até hoje é uma escola muito forte na parte de construção civil. Mas aí, no primeiro ano eu não dirigia, então eu dependia de pessoas para ir e voltar, porque é realmente longe, é em São Caetano do Sul, não é? Assim, a grande São Paulo, né, como a gente fala. E eu acabei conhecendo pessoas para fazer um rodízio de carros e tudo mais, e no primeiro ano eu era só carona. E o primeiro ano ela é uma faculdade assim, única, você não decide qual é a carreira que você quer seguir, você simplesmente faz engenharia. A partir do segundo ano é que você vai decidir.
E eu, quando eu entrei, estava decidido a fazer a civil, mas no primeiro ano era engenharia. Uhum. E nesse meu primeiro ano, todos os meus amigos, que eu acabei fazendo naquele seleto grupo de José, porque como eu era José, todo mundo estava ali, José, tudo. E todos os Josés perto de mim iam fazer engenharia mecânica. Eu, não quero fazer mecânica, eu quero fazer civil. E no final do ano, na hora que eu tive que optar, porque era das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, o primeiro ano, quando eu tive que optar, aí me veio a primeira dúvida e eu acabei escolhendo pela mecânica e fui fazer engenharia mecânica. Aí, beleza, tranquilo. E aí foram se passando o tempo, a faculdade tive a liberdade de hoje em dia é muito diferente. Hoje os estudantes têm que estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. E eu naquela época eu tive o privilégio dos meus pais poderem pagar a faculdade para mim. Então eu fiz a faculdade durante o dia e eu não precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Então, quando eu cheguei no 4º ano da faculdade, eu tinha que fazer o primeiro estágio. E minha mãe... O tão temido primeiro estágio, né? E minha mãe, sempre super mãe protetora, falou para mim, olha, tem ali um estágio na USP, que é o pessoal que faz toda a parte de engenharia, da parte médica, da parte de equipamentos de coração, de pulmão, de cérebro, fazem todos esses equipamentos. Ela é ultramoderna, ela é considerada uma das melhores do mundo, tal. E por eles fazerem parte do estado, você pode fazer um estágio lá. Então, esse foi meu primeiro estágio e eu fui fazer ali na cidade universitária e só tinha louco. Era só engenheiro do ITA. Nossa, o Instituto Tecnológico da Sabia que Aeronáutica, eu não sei se ainda existe hoje, mas quando eu prestei lá atrás, quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a pesquisar sobre o ITA, uma das últimas matérias, reintegração social. Porque são tudo nerd. O pessoal estuda tanto, fica tão... Eu não sei se isso Desculpa se eu estiver acontece. ofendendo alguém, mas é no bom sentido, mas o pessoal é muito focado. Muito, altamente focado. Sabe, e assim, fora da minha caixinha. Então, não vou te falar que eles estavam errados, mas eu estava errado de estar ali. É verdade. Então, esse meu primeiro estágio, eu tenho até uma carta, eu sei lá, não vou saber falar quantas horas eu fiz, mas era um estágio obrigatório, então estava lá. Parabéns, senhor José Eduardo Guimarães, foi outra vez que eu vi meu nome, porque eu já não lembrava. Era Zusa, né? Assim, que eu vi meu nome, você cumpriu 1.850 horas de estágio e tal, e isso foi, não tinha um centavo por isso. E aí eu terminei o estágio no período, e eles queriam me contratar para o próximo período. Eu falei, não, de jeito nenhum. Nesse meio tempo, meu pai, que nada a ver com engenharia, meu pai era advogado, falecido também. Aí meu pai falou assim, olha, você gosta de engenharia, né? Tem um rapaz lá que a gente no sábado, a gente joga um carteado, faz uma brincadeira lá, e eu sei que ele tem uma empresa. E o escritório dele é na Paulista. Eu falei, ele morava numa travessa da Paulista. Eu falei, nossa, deve ser alguma coisa assim mais interessante do que ir na USP trabalhar com os nerds. Aí eu peguei e falei assim, bom, bacana. Olha, ele falou para você ir procurar o senhor Agostinho, que é um gerente da engenharia, ele vai te atender. Eu falei, não, beleza, liga para ele lá. Aí liguei, olha, você vai ali na Wayne Dresser, é uma empresa americana, tal, eles fazem, pertence ao grupo Komatsu, eles fazem umas coisas bacanas, acho que você vai gostar da engenharia. Eu falei, tá bom. E como é que eu vou lá? Você passa o Corinthians, ali na Marginal, você passa o Corinthians, é logo ali. Então não é tão longe, né? Peguei meu carrinho, tá, dirigindo na Marginal, Corinthians do lado direito, eu comecei a dirigir mais devagarzinho, tá, procura empresa, nada da empresa. Falei, cadê a empresa? Aí chega ali, para quem conhece São Paulo, né? Tá chegando ali perto do aeroporto de Guarulhos, tem o posto rodoviário ali, né? Aí eu parei, seu guarda, tudo bem? Me diga uma coisa, eu tô indo fazer uma entrevista de estágio aqui, o senhor conhece a Wayne Dresser, do Grupo Komatsu, né? Por esse nome não, onde ela fica? Você tem o endereço?
Mogi das Cruzes. Ah, Mogi das Cruzes. Ó, você segue em frente até o quilômetro 55, lá no quilômetro 55 você sai, pega a serra, desce a serra, desce, você vai chegar em Mogi e você vai Daqui chegar umas 3 horas você chega lá. Quando você chegar lá, você pergunta, os caras vão saber onde é. Eu falei, beleza, muito obrigado. Entrei no meu carro e falei, você tá louco? Moro em São Paulo, já faço faculdade em São Caetano do Sul. Agora o cara me arruma Mogi das Cruzes. Melhor voltar pra USP. O cara tá mais doido. Falei assim, não, mas eu vou lá, né? Afinal de contas é amigo do meu pai, o diretor, tal, não sei o quê. Melhor eu ir lá me desculpar, né? Aí eu indo no caminho, dirigindo, pensando, quilômetro 55, sobe a serra, desce a serra. Falei, não é possível, mas nunca que eu vou vir num negócio desse. Cheguei lá na empresa, olhei, um monte de trator, caminhão fora de estrada, aqueles caminhão bonito de mineradora, que a gente, assim, que é gigante, que nem eu tô vendo que você é grande, que nem eu, assim, essa altura que boa. a gente é menos que a metade do pneu, entendeu? Que os caras grandes é metade do pneu, a gente é menos, né? Aí, nossa, esse caminhão é grande, né, mesmo? Moto niveladora, branca, era pra neve. Falei, esse negócio é diferente aqui. Ué, fui andando e tal. Cheguei lá na engenharia, cheguei pro senhor Agostinho, e eu na minha cabeça estava assim, senhor Agostinho, sou aqui o filho do Guimarães, eu queria agradecer a oportunidade, mas é muito longe, sabe? Não dá para fazer. Ensaiei tudo para falar com ele. Quando eu cheguei na frente do senhor Agostinho, você é o filho do Guimarães? Você espera um minutinho aí. Vou pedir para o fulano, Paulinho, dá uma volta com ele na fábrica, eu tenho uma reunião aqui, daqui a pouco eu volto. Não, senhor Agostinho, eu só queria 1 minuto da sua atenção. Não, eu volto daqui a meia hora, a gente conversa. Aí, Paulinho pegou e me levou para andar na fábrica. Eu andei na fábrica, eu parecia um menino de 5 anos andando na Disneylândia. Nossa, quanta coisa legal. Cheguei lá, Zé Agostinho, oi, Zuzé, o que você queria falar comigo? Nada não, que dia eu começo? Mas falou até que não é tão longe mesmo. Até que não é tão longe, não é tão ruim. Me interessou. Olha. Esse período foi a única vez que eu fiquei sentado lá de cá, do lado da mesa, como um cliente. Depois disso, eu passei 35 anos do outro lado da mesa como fornecedor. Então, eu fiz 1 ano de estágio na Wayne Dresser Komatsu, fabricantes de tratores, motoniveladora, caminhão fora de estrada. E, num determinado período lá do final do ano, assim, chegou em outubro, teve um convite de uma empresa de ferramentas, que é a área que eu atuo hoje, para fazer um treinamento. Aonde? Em São Bernardo, do lado de São Caetano. Falei, nossa, sou eu. São Caetano, faculdade de treinamento ali. 15 minutos. Não vou ter que vir para cá em Mogi essa semana. E aí eu fiz um treinamento de 1 semana. Naquele tempo era o mercado brasileiro era fechado. A gente está falando que tempo, mais ou menos? 1987, 88. O mercado brasileiro ele era fechado, os produtos importados eram muito caros. Uhum. Então só se consumia o que tinha aqui. E essa empresa sueca, do grupo sueco Seiko Sandvik, ela tinha uma fábrica aqui, então ela tinha oportunidade de vender. O restante era tudo importado. Tinham somente 3 fábricas no Brasil. E aí convidaram uma pessoa da engenharia para fazer um treinamento de 1 semana, e nesse momento eles falaram, o gerente, o senhor Agostinho, falou, não, eu quero 2 vagas. Não uma, quero 2, que eu vou levar meu estagiário para fazer o treinamento lá com vocês. Só estou contando um pouquinho mais demorado para você entender que nesse momento mudou minha vida. Esse é um ponto que mudou todo o futuro da minha carreira profissional. Isso eu fiz em outubro, passei 1 semana lá em treinamento. As pessoas gostaram de mim, eu gostei das pessoas. Quando chegou em janeiro, eu terminei a faculdade e o pessoal da Wayne Dresser, da Komatsu, me convidou para ser o engenheiro da empresa. Então, acabou o estágio, ia ser o engenheiro da empresa. E, ao mesmo tempo, na mesma semana, eu recebi um telefonema dessa empresa, falou, olha, será que você poderia dar uma passada aqui? A gente tem uma oportunidade de trabalho e a gente queria conversar com você porque a gente gostou muito de você. E eu falei assim, por que não? Essa é uma coisa que eu falo para todo jovem que está começando. Eu falei inclusive para o meu genro, que trabalhava comigo, e eu perdi meu genro por isso, no trabalho. Não que eu perdi meu genro, mas eu falo, sempre vá escutar uma oportunidade. Nunca deixe de escutar.
Porque você tem o poder do sim ou do não. Você fala sim ou você fala não. Escutar não vai te matar. Mas você aprende. Imagina se escutando. você tivesse voltado quando parou pro seu guarda lá perguntar. Não estaria nem aqui hoje, né? Se o guarda fala, eu vou te prender, eu falei, me prende que eu não quero ir pra Mogi. Você fala, talvez não é tão ruim, pode me prender. Então eu sempre falo, desde essa idade até hoje, Não fecha uma porta. não fecha. Eu falo pro meu braço direito, que está do meu lado, vai escutar. Uhum. Vai saber quanto você está valendo. Vai saber, porque o que vale são as pessoas. Não é a empresa que você trabalha. Não é o produto que você vende. O que vale são as pessoas. Então, eu falo, vai saber quanto você está valendo. E você tem o poder do sim ou do não. E você pode usar o poder do sim ou do não. Não quer dizer que, porque a pessoa te fez uma proposta, que você tem que falar sim. Você fala não. Né? Então, eu fui, recebi a proposta e falei, e agora? Eles me treinaram por 1 ano e por causa de eu treinar neles, eu tive essa oportunidade aqui e eles estão me fazendo uma proposta que é totalmente diferente daquilo que eu estava planejando, ser um engenheiro de engenharia, ter título e tal. E ele me ofereceu um técnico de aplicação para começar na Lapa, ir até Ribeirão Preto, atendendo o cliente. Falei, poxa. E aí, poder do sim ou do não? Falei sim. Falei não para a Komatsu, agradeci. E falei sim para essa empresa. Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar como técnico de aplicação. Numa área onde, se eu tive 3 meses de treinamento na minha faculdade, foi muito. O resto eu fui aprender na prática. Eu falo sempre que esse pedaço é importante, porque eu falo que hoje em dia falta a gente ter dentro do DNA da gente o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer. Não Sabe? quem te ama fazer, né? Que o pessoal hoje confunde muito. Exato. Amar, maravilha, mas começa e termina. O DNA está aqui dentro, ele não vai embora. Você aprimora, mas você não morre com isso. Então eu falei assim, pode ser uma área interessante. E eu fui ser técnico de ferramentas de vendedores que não sabia a diferença entre uma vassoura e uma bola de tênis, ou uma bola de futebol. Então eu era um conhecedor do produto e o cara era o cara que chegava lá para vender. Né? Então, eu fui desenvolver uma característica minha de um produto que eu não conhecia. E eu desenvolvi muito bem. Isso não tem idade. Isso não tem idade, porque eu era muito novo. E antes de eu completar 1 ano, nessa época não tinha telefone, hein? Era orelhão, gente. Não passei por essa fase. Não, era, Eu passei, eu sei o que é. era orelhão. Colocar as Eu fichinhas. queria conversar com a empresa, você saía, tinha um orelhão lá, você colocava a fichinha e ligava e falava. E quando a gente tinha um planejamento de visita, eu fiz um planejamento de visita, a gente na sexta-feira planejava a semana seguinte. Na segunda-feira, eu cheguei na empresa em Jundiaí, Sim. que é uma empresa que existe até hoje, que é a empresa Cífico, que hoje ela é do Grupo Dana, uma empresa gigante, faz autopeças. E aí eu cheguei na recepção, e quando eu cumprimentei a menina da recepção, ela falou, olha, você conhece a Rosália? Eu falei, conheço. Eu falei assim, ela é a minha secretária lá, secretária do diretor da empresa, né? Secretária da nossa empresa. Ela pediu para você ligar para ela, mas 7h30 da manhã, 8 horas, tinha acabado de chegar em Jundiaí. Tá bom. Aí saí lá, no orelhão. Oi, Rosália, tudo bem? Bom dia. Seu Valdir tá pedindo para você vir aqui para a empresa. Mas a empresa está em São Bernardo, eu estou em Jundiaí, vou demorar 2 horas para chegar. Dá para eu terminar a visita e... Não, ele falou para você vir agora. Janeiro, não deu nem 1 ano que eu estou trabalhando. Será que já vou me mandar embora? O que eu fiz de errado? Aí eu voltei, Pega o carro e vai. pedi desculpa pro pessoal e voltei. Cheguei lá, ele falou, olha, vai ter uma mudança na empresa aqui, assim, assado, assado. E surgiu uma vaga de supervisão na área técnica e a gente queria te convidar. Opa. 1 Olha. ano de empresa só.
E eu com 24? 23. Olha aí. Eu falei, E junto comigo, na mesma área, na mesma área. Tinha gente com 45, 50, 22, nunca. Zuza, posso pausar rapidinho? Pode. Já surgiu uma dúvida e eu sei que muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo, agora também vai pensar. Seguinte, hoje, não sei na sua época, contrato de estágio, geralmente numa multinacional, o pessoal prioriza por um contrato de 2 anos. Você comentou, ficou 1 ano só estagiando. E uma das perguntas que a gente recebeu também, que a gente abre uma enquete, deixa o pessoal perguntar para a gente trazer aqui para os nossos convidados é: o que você acredita que você não precisou desses 2 anos, você, depois do treinamento que você falou, 1 ano, você já conseguiu passar para um efetivado, para um cargo efetivo? O que você citaria 3 características que você viu, não hoje em você, mas naquela época como estagiário, porque todo mundo um dia começa estagiário, é aquele rapaz que anda na produção com o olho brilhando, como se estivesse na Disneylândia, e não sabe, quando vai sentar de frente pro chefe dele, não sabe, ficar tremendo, é muito novo, tem medo. O que você considera que foi 3 características fundamentais nesse seu primeiro ano de estágio para você conseguir ter esse grande salto? Tá. Primeiro eu vou te falar o seguinte, como eu te falei, começou da era do Jurassic Park. 35 anos atrás não tinha essa necessidade do estágio de 2 anos. Tá. O estágio era um estágio aberto, tanto que o primeiro estágio que eu fiz foram horas. 1.800 e pouco, né? Você comentou. Eu tenho uma carta bonita, eu tenho num quadro. Uma carta e fiz X horas de estágio. Uhum. Esse segundo estágio também era por horas, mas eles me pagaram um custo que era para eu me locomover. Então eu gastava gasolina e tal, a comida era dentro da empresa, mas eles me pagavam a gasolina para eu me locomover. Eu não tinha salário. Então, nessa época, a gente não tinha uma necessidade mínima de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Hoje em dia, as empresas procuram, junto às faculdades, estágio para 3 anos, estágio para 2 anos, estágio para 1 ano. Por quê? Porque com 3 anos você tem uma carga horária pequena para trabalhar. Você quer trabalhar, não depende de você, mas a empresa não pode te falar, eu vou 2 horas por dia. Então, as empresas hoje elas são até maldosas, porque elas preferem profissionais ou estudantes ou estagiários que estudem à noite. Ou em fase final já, né? Como eu te falei, eu tive o privilégio de não ter essa necessidade. Graças a tudo que aconteceu na minha vida, eu não tive essa necessidade. Hoje em dia, é quase que uma necessidade de 70% da população que você vai estudar à noite para poder trabalhar durante o dia, e muitas vezes você paga o seu próprio curso com o seu trabalho, né? Então, eu acredito que o estagiário hoje, e é um mal necessário, o estagiário é um funcionário da empresa. A empresa usufrui do funcionário como se ela fosse um empregado normal. Só que não paga como isso. Infelizmente. Infelizmente. Tá? E que muitas vezes até o estudante se sente, eu tenho uma palavra que eu falo assim, até meio chato, mas eu falo assim, ele está fazendo o consórcio do canudo. Ele está só pagando para ter o diploma dele. Então, ele sofre com o emprego, ele sofre com a faculdade, ele finge que está trabalhando, muitas vezes trabalhando mais que o empregado normal, mas ele finge que está estudando, porque ele não consegue estudar tudo aquilo que ele gostaria, porque ele está fazendo um consórcio do canudo, que ele quer o diploma, que é o que a nossa sociedade hoje pede, né? Eu não contrato A porque ele não tem a faculdade, meu contrato B porque ele tem, mas ele não sabe quanto o cara A é melhor que o B. Ou conhece, né? Então, assim, eu te falo uma coisa por mim. Eu, quando eu não fiz estágio, eu olhava o desenho, que era prancheta, né? Esse negócio de computador, com um mouse que parece um videogame, hoje. No passado era prancheta, eu olhava o desenho e ficava pensando, que lindo, da onde eu começo? Eu não tinha ideia. Eu só fui entender um desenho técnico depois que eu comecei a trabalhar na prática. Então, eu fico imaginando hoje, que o cara nem tem uma prancheta para olhar. Ele vai lá num joystick. É um videogame. Se você não teve ainda a oportunidade de ver, vá olhar. É um mouse que parece um videogame. E você joga ele em 5D.
Você vê todas as possíveis e impossíveis dimensões. PlayStation 62 é café com leite para ele. É. Tudo que você faz com o mouse. Então, assim, o que você falou de estágio, hoje é mais um mal necessário. O que você vê o estudante hoje é um pênalti. Para mim é um pênalti. Quando eu estudei, quando eu comecei a trabalhar, o cara fazia uma MBA, fazia uma pós-graduação, o que era? Era um cara que estava num nível gerencial e tinha que dar um upgrade na carreira dele, então ele ia conhecer com outras pessoas da mesma área para crescer. Sim. Hoje é uma obrigatoriedade. O estudante sai da faculdade, ele nem pensou em começar a trabalhar, já está fazendo o curso de pós-graduação. Porque se ele não for pós-graduado, o CV dele não vai ser bem qualificado pelo RH. E o RH é o pior lugar do mundo. Esses caras do RH não sabem nada. Quem sabe é o dono da vaga. Se você vai trabalhar na engenharia, na produção, no RH, como um administrador, ou se você vai trabalhar no financeiro, esse cara sabe da necessidade da vaga. O cara que olha um CV e vai ver que bonitinho as notas que você teve e o seu... onde você fez o seu mestrado, não vale nada. Aí você está falando sobre a importância do saber e da experiência, né? O cara ter experiência para fazer aquela função. E às vezes você já terminou a faculdade, já emenda na pós, já emenda no... Hoje é obrigatório. Você sai da faculdade, vai fazer o pós e vai. É tudo consórcio do canudo. Aí quando você for realmente entrar no mercado para se dedicar à sua carreira profissional, você já tem 30 anos. E você não conhece nada. E você não conhece nada. Exatamente. Por isso que eu até vejo hoje no Brasil uma realidade que os cursos técnicos cresceram tanto, o pessoal buscando esse ensino para se tornar algo mais prático. Para você realmente entender que você precisa do conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico, se não tiver nenhuma aplicação, não vale nada, né? Olha, eu vou dar um pulo bem grande para fazer um comentário. Vou dar um pulo de 30 anos. Tá. Hoje na Alemanha, faz um ano que eu tenho residência na Alemanha, eu sou o papai de um projeto de uma empresa de sonhos, que é uma empresa onde você consegue entregar tudo que o cliente precisa, desde o mais simples até o mais complexo, desde uma ferramenta até um serviço, até uma prestação de serviço, até uma programação CNC, né? Então, um pacote completo, onde o cliente aparece com uma peça e você deixa a peça acabada. E onde eu entrevistei operadores de máquinas, eu fiz entrevista de operador de máquinas, de supervisor, de qualidade, de engenharia, de customer service. Você não vê operador de máquina em chão de fábrica alemão. Você vai ver russo, turco, polonês. Tudo menos alemão. Tudo menos alemão. E o que você acarreta isso? Por quê? Esse pessoal precisa trabalhar. E o alemão acha que não precisa trabalhar. Então o alemão vai para uma posição mais graduada. Eu fiquei curioso que você estava falando aí do começo, né, da sua carreira. Aí você começou a falar do estágio, aí você deu esse pulo. Eu estava curioso, estava esperando você falar o seguinte: qual foi o momento assim que você começou essa carreira sua internacional? Porque você estava falando, quantos idiomas você fala hoje? Todos e nenhum. Todos. O alemão vou chutar. A língua mais difícil do mundo é o português, é a mais complexa. Se eu não falo bem o português, ferrou. Então como é que você vai falar bem outra língua? Você entendeu? Tá bom, quantos idiomas você fala mal, então? Vamos lá. Eu falo mal uma porção deles, sabe? Mas o que eu queria te falar é o seguinte: uma vez eu tive eu saí de Allen, que é onde eu trabalhei por 10 anos, numa das empresas que eu trabalhei, e eu fui para Stuttgart, e eu fui com o dono da empresa. E 30 minutos de carro. A gente estava no carro, no sábado de manhã, a gente estava indo ver um jogo de tênis. Estava eu e ele falou: Zusa, diz uma coisa, qual que é a língua mais falada no mundo? Por sinal, ele que foi um dos caras que mais internacionalizou o meu nome, porque ele não conseguia falar o
Zusa. O Guimarães, que é o Ele nome de... falava Então ele falou Zusa, ele adorou. Zusa. Zusa era fácil. Né? Ele falou assim, Zusa, qual que é a língua mais falada no mundo? E eu falei, chinês. Ele, não. Mandarim? Não. Espanhol? Não. Come on. Não fala pra mim que é o alemão, porque ele era alemão, né? Eu quis brincar com ele. Não vai falar pra mim que é o alemão. Não. É o bad English. Porque o inglês ruim todo mundo fala, cara. Fala um pouquinho. Todo mundo fala. É verdade. Boa. E aí eu volto para trás, na primeira empresa que eu trabalhei, nessa que eu fui convidado, e o cara, eu tinha um sueco que ele falava para mim, Zusa, e eles tentavam falar o português e a gente tentava, o sueco nunca, né? O inglês, mas o inglês dele era horrível, então tava tudo bem. Ele falava para mim, Zusa, a melhor coisa do mundo é se comunicar. Esquece de falar. Você é professor de letras? Você vai dar aula? Eu falei, não. Então, se comunica. Se eu entender e você me entender, nós estamos de bem com a vida. Eu falei, nossa, para mim ganhei. Matou o segredo. Para mim ganhei. Eu falo isso, eu acho que eu falo um castelhano, um espanhol relativamente muito bom. Sabe quantas aulas eu tive? Nenhuma. Só de trabalho. E você vai para o México é uma forma, você vai para a Espanha é outra forma, você vai para a Argentina é outra forma, vai para o Chile é outra forma. Meu ouvido acostuma. É trabalho. Trabalho. E boa vontade. E boa vontade. Eu nunca tive uma aula. Em inglês, eu dormia com o livro embaixo do travesseiro que eu queria acordar sabendo. Até o dia que eu falei assim, acho que agora eu vou falar. E aí eu trabalhava com alemão, com sueco, com israelense. Tô arrasando. Aí me contrataram para uma empresa americana. Falei, você morou, né? Um ano em Nova York. Eu posso falar fudeu? Não. Falei assim, fui conversar com os americanos. Falei, acho que eu nunca perdi inglês na minha vida. Acho que tudo que eu imaginava que era inglês não é inglês. Porque são dialetos, que nem no Brasil. Você vai no norte é uma coisa, você vai no sul é outra. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Vai para Minas Gerais, lá no interior de Minas, ver se entende, então. Tá joia? Eu já vi um canadense não entender um cara que era filho de escocês, eu não sei, morava num lugar da Inglaterra. Eu vi um canadense não entender o cara. Os dois nativos... É complicado, os dois falam inglês, mas... Mas assim, eu acho que pra gente fazer uma coisa agradável e legal, vou dar umas cortadas senão a gente vai falar 5 dias e não vai terminar. Da sua história não acaba ainda. Não, mas eu tô curioso. Só fala, vamos retomar fora do ar aqui, pessoal. Ele falou uma frase que tá na minha cabeça. O que você falou? Já que ele contou aqui 5 dias ele poderia contar a história, realmente, porque olha a frase. Seu coração é da onde? Repete aquilo pra gente. Por favor, não. Close nele, Fê, por favor. Ele falou fora do ar, mas merece. Meu coração é do mundo. Onde tá o close aqui? Meu querido. Olha, são poucos que falam meu querido, porque no passado, quando eu comecei a falar querido, eles pediram para eu não falar, mas eu vou falar. Se você falar vai querido, você tinha que ter muita certeza que você não era viado para poder falar. Corta. Começa. Qual que é seu lema aí do coração? Sim. Sou um cidadão do mundo. Minha casa é no avião e meu boteco no aeroporto. Nossa, essa frase eu nunca mais vou esquecer. Eu tô aqui ouvindo que, assim, vocês são engenheiros. Vocês cortam o que vocês quiserem, tá bom? A edição é por parte de vocês. Vocês são engenheiros, então vocês devem ter uma linguagem particular. E aí eu tô aqui curioso, né? Nem porque, todo assim, mundo é nerd. Não, mas é que assim, ó... eu sei que você fez a faculdade, falou que você fez a faculdade, você teve contatos, aí você foi crescendo, mas na sua profissão, qual foi o divisor de águas, assim, que você fala assim, eu como engenheiro ou administrador, ou CEO, para chegar como CEO, o que você fez, assim, que daí chamou aquela atenção e você ganhou aquela credibilidade e você fala que mudou sua vida, assim, que você fala... Mano, esse é o ponto que eu ia chegar, mas antes desse ponto, fazer um comentário. Eu jogava tênis desde moleque, comecei a jogar com 9 anos. Meu avô me apresentou o tênis, eu gostava, jogava, joguei campeonato, cheguei a disputar campeonato paulista, campeonato brasileiro, cheguei a ganhar alguns títulos. E quando cheguei com 17 anos, eu tinha que escolher ou a faculdade ou o esporte. Eu, assim, nunca imaginei que eu
seria um campeão, então eu falei, muito simples, né? Eu gosto de competir, o tênis me deu muito, me dá muito até hoje, porque eu acho que aprender a competir não é ganhar uma partida de alguma coisa. Eu compito, se você quiser brincar de bolinha de gude aqui, eu vou brincar com você e vou querer ganhar. Mas o que o tênis me ensinou é saber perder. Porque na vida, a gente perde várias vezes. Nunca a guerra, às vezes a batalha. Você tem que estar preparado para isso. É verdade. Então, eu acho que o esporte me ensinou muito. Então, eu, com 17 anos, eu tive que decidir, eu decidi e tal. E uma coisa que eu queria falar, assim, que foi um denominador, né, nesse tempo, assim, que eu entrei na faculdade, aí tinha um amigo que eu conheci na faculdade, e aí eu perdi meu tênis, eu perdi meu futebol, as brincadeiras do pessoal da pré-escola, do clube. Eu passava o fim de semana no clube. Meus filhos não sabem nem o que é um clube. Você não deve saber o que é um clube. Então, eu já sou eu ia falar pra você, eu jogo tênis desde meus 11 anos de idade. Sou apaixonado por esporte e por tênis. Eu também passo o dia... Eu passava o sábado e domingo no clube, a gente comia um parmegiana desse tamanho, saía do restaurante e ia pra quadra jogar. Acho que é o mesmo clube que eu conheço. Ninguém morria. Ia nadar depois, terminava de comer nadar. Meu pai, ele sempre rapidinho, Zuza, meu pai sempre brincou comigo e falou assim, filho, eu fui jogar videogame, Zuza, a primeira vez eu tinha 15, 16 anos. Meu pai falava assim, ó, você só tem uma regra. Quando chegou aí minha irmã, né, nós somos adotados, ele chegou e falou assim, ó, filhos, eu quero que vocês aproveitem a vida. E aproveitar a vida é você viver o sol, viver a luz do dia. Então eu saía de casa, era 8h30, 9 horas da manhã de bicicleta pro clube, voltava às 5 da tarde, já quase dormia. Ou ele queria também aproveitar a noite. O pessoal ia dormir na minha casa. O pessoal do clube, meu pai abria as 4 portas do carro, uma Vericão 4 portas, branco com capota preta, abria 4 portas, o que entrasse de gente ia dormir em casa. É isso mesmo. Né? Então, assim, eu aprendi muito com isso. E num desses dias, um momento que gravou, e eu lembro até hoje, aí eu tenho esse meu amigo que eu conheci na faculdade, e aí, quando você não consegue jogar futebol de 11, que você precisa de muita gente, você passa pro salão, você diminui. Aí não dá pro tênis, aí fui pro squash, que eu nunca tinha jogado squash, ele queria aprender, ele falou que o tênis ele não conseguia, eu fui jogar squash. E a gente foi comer um sanduíche, a gente jogava de quinta-feira, a gente foi comer um sanduíche, estamos sentados, tomando um chopinho, na mesa de trás eu escutei a menina falando pro pai, pai, eu quero fazer engenharia. Sabe por quê? E o pai perguntou, mas por que você quer fazer engenharia? Porque o pai era advogado, alguma coisa assim, na área administrativa. Não, pai, eu quero fazer engenharia porque eu acho que engenharia é uma profissão abrangente. Eu e ele olhamos um para a cara do outro assim, nós somos abrangentes. E aí, isso marcou. Porque a Mauá não tinha um aluno que não saísse dali que não tivesse empregado. E naquela época que eu fiz, era banco. Os bancos, os maiores bancos do Brasil vinham tirar o engenheiro para trabalhar a parte financeira. E as multinacionais também. Então, eu aprendi o que é a profissão abrangente. E eu gostei disso, eu gravei. Aí eu vou voltar um pouquinho mais, quando, em janeiro daquele ano, que os caras me chamaram para voltar lá. E ele falou assim, ó, nós estamos fazendo uma modificação e você é o nosso novo supervisor. Aí eu olhei e falei assim, mas só tem Tiranossauro Rex aqui, cara. Eu tenho a metade do mais novo a idade. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ele falou assim, você tem 2 alternativas. A primeira alternativa é, aqui não é exército, não é por tempo de serviço. Então é o seguinte, eu escolhi você. Então, alternativa 1, eu mando todo mundo embora e você contrata. Nossa. Você não vai brigar com ninguém. Ninguém vai reclamar que conhece mais que você, que está mais tempo na casa. Ninguém vai falar nada. Mando todo mundo embora hoje, você não precisa saber de nada. Amanhã você contrata. Você tem 10 vagas para contratar aí, que são os seus técnicos. E a B? A B, eu vou lá, abro a porta da sala e apresento você como novo chefe, o problema é seu. Você se vira com eles. Você falou, tem 10 minutos para pensar? Aí eu pensei assim, tem outro? Tem a C? Tem alguma coisa no meio? Aí tá bom, vamos para B.
abre a porta da sala e me apresenta. O que eu não resolver, depois eu te explico. Com 23 anos de idade. Aí eu aprendi... Essa é uma característica que você diria. A primeira. Coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. As oportunidades aparecem na vida da gente. É verdade. Muito. A gente é que diz sim ou não. Tenha coragem. Falando de oportunidade, uma vez eu estava cortando um cabelo e eu cortava o cabelo sempre com o mesmo cara, sempre com o mesmo cara, sempre com o mesmo cara. E a minha vida é assim. Se eu corto o cabelo com ele até ele morrer, vai com ele. Morreu, eu troco. Senão eu fico com ele. E ele falou assim, você sabe o que é oportunidade na mitologia grega? Eu falei assim, não. E ele contou isso porque ele era barbeiro, né? Mitologia grega vem vir uma mulher bonita no cavalo. Ela é a oportunidade. E você tem que pegar ela pelo cabelo. Se você fica pensando demais nessa oportunidade, ela vem vindo. A oportunidade vem vindo. Quando ela chegar assim, ó, 0-0 com você, se você não pegou, você não pega mais. Porque quando ela passar, ela é careca atrás. Qual que é a ideia? Essa oportunidade você não pega mais. Vai buscar outra. Essa você perdeu. Então, o que a gente tem que ser? Assertivo na seleção das oportunidades. É verdade. Porque as oportunidades vêm. E são várias. Mesmo que você perca uma, vai aparecer outra. Vai outra. Junto com uma Aprenda com a primeira que você perdeu. Mas aquela você não vai pegar mais. É verdade. Porque você só podia pegar ela pelo cabelo, cara. Agora ela é careca. Uma pergunta que fizeram junto, trazendo a ideia de oportunidade, de estágio, tudo, para chegar hoje num alto escalão executivo que nem você, eles fizeram a pergunta seguinte: para você pegar a oportunidade e não perder ela, você precisa ter foco ou disciplina. Como que você, ao mesmo tempo que esses dois termos, foco e disciplina, se juntam, precisam um do outro, eles ao mesmo tempo podem ser antagonistas? Como que você traria isso para oportunidades, Zusa? Foco e disciplina. Foco e disciplina. Para você hoje. Aí eu imagino que seja uma das características. Eu falo assim, eu jogo qualquer esporte. Mesmo que eu não saiba. Vamos jogar basquete? Vamos. Tem altura? Não. Vamos jogar vôlei? Vamos. Tem altura? Não. Vamos nadar? Vamos. Você gosta? Não. Então, eu gosto de esporte. Uhum. Se você falar, vamos participar? Vamos participar. Foco e disciplina. Vai jogar tênis. Você consegue jogar tênis sem foco e sem disciplina? Jamais. É você contra você. Sua mente, né? Então, é foco e disciplina. No trabalho é assim. Se você quer resultado, é foco e disciplina. Não tem sucesso na vida da gente. Não tem como você escolher, as duas coisas estão juntas. Né? No meu conceito. Pode ser que tenham conceitos diferentes. Você tem que focar. E você tem que ter disciplina. Uhum. Não adianta você falar que é responsável e chegar meio-dia. Responsável pelo quê? Por qualquer coisa. Eu abro o estoque. Eu abro a empresa. Eu começo a atender o telefone. Não interessa. Se você tem uma responsabilidade, tenha disciplina. Agora, qual a diferença do foco? A disciplina é, eu começo às 7 e termino às 5. Se às 7 horas você está lá, aí é foco. Você quer mais? Mais. Então, essa primeira empresa que eu trabalhei, você me fala quanto tempo eu tenho, se a gente não, precisa vai, tá interessante. Fica à vontade. Feel free. Fica à vontade. Essa primeira empresa que eu trabalhei, e que aí a primeira lição que eu tive foi essa, e de verdade. E assim, o cara pegou e falou assim, até aqui é meu problema, daqui para lá é seu, o que você quer? Eu falei, é meu. Então eu me autodesafiei. Com 23 anos de idade. Com 23 anos, não tem idade, não é exército, lembra disso. Não é quantas medalhas você tem, é quanto capaz você é.
Isso não tem idade. Isso você adquire. Isso você trabalha para ter. Né? Uhum. Aí, então, quando eu fiz isso, de todos os funcionários que eu tinha, eu tive que mandar embora. Todos os outros me aceitaram. Esse porque você conquistar aquilo que você já conquistou é fácil. Você gosta de mim. Eu não preciso te conquistar. Você gosta de mim. Você me acha um cara legal, você me acha competente, você me acha um cara amigo. Agora, ele não gosta de mim. Ele tem ciúmes de mim, ele acha que eu sou incompetente, ele acha que ele tinha que estar no meu lugar. Quem que eu tenho que conquistar? Ele. O dia. Porque você, já fizemos. Em algum lugar já engrenou. Aí eu tentei tudo com ele. Até uma hora que eu cheguei pra você e falei, cara, acho que não dá, né? Ele falou, não dá. Eu não vou te aceitar nunca. Então tá bom, vamos fazer uma coisa bacana? Vamos encerrar por aqui? Ele falou assim, vamos. Se você puder me dar uma oportunidade, eu quero ir pro Paraná. Quero continuar com o produto, mas eu quero ir pro Paraná, assim eu não me sinto mais sob a sua responsabilidade. Eu falei assim, vai. Só vou te falar uma coisa, você vai pro Paraná. E se você não for bom lá, você vai sair. E ele tinha o dobro da minha idade. E esse cara saiu, foi o único que eu não consegui. Nessa idade, eu com esse gostinho de bebê que eu tenho, né, que meu menino tem barba porque ele quer parecer mais velho, eu falei, parece mais novo, filho. Vida inteira. Quando eu assisti Tubarão era para 18 anos de idade e não deixaram eu entrar, cara. Olha que coisa linda. Tubarão. Então eu falei assim, pareça novo. Eu tinha dificuldade de ir no cliente e o cara não queria me respeitar, porque ele falava, o que esse fedelho, o que esse moleque quer aqui? Então, assim, eu acho que a gente vai impondo respeito, a gente vai crescendo, a gente vai apresentando o seu cartão de visita, quem você é. Então, eu tive pessoas que não acreditavam em mim, cliente, e depois foram acreditando. Então, só para encurtar, nesse período, eu passei 5 anos nessa empresa. Uhum. E nessa empresa foi uma escola para mim. Porque essa minha primeira empresa tinha 6 suecos. Sim. E cada sueco que ia embora, eu pegava a responsabilidade e eu aprendia coisa nova. Cada sueco, um era logística, o outro era vendas, o outro era produtos novos, o outro era fábrica. O cara ia embora, eles não repunham, davam para mim a responsabilidade. E isso fez com que eu aprendesse muito e foi uma escola fantástica para mim. Na parte técnica, mas não na parte pessoal. Porque na parte pessoal, você é autodesenvolvimento, muita vontade, carisma. Carisma todo mundo tem. Todo mundo tem carisma. Depende de você desenvolver, saber o que você faz bem, para você utilizar isso. Adianta eu ter carisma e não usar? Não, nenhum. Pô, aquele cara é o cara mais legal que tem. Ninguém chama ele pra nada, ninguém leva ele pra passear, ninguém convida pra tomar uma cerveja, mas ele é legal. É verdade. E, emendando o que você comentou aí sobre questão de respeito, eu vejo hoje que existem diversos tipos de liderança e ainda mais no seu cargo, imagino quantos de liderados você não tem abaixo de você como CEO. E um dos pontos que mais me questionam é, por exemplo, respeito. Você comentou. Você impõe ou você conquista? O que você acha sobre? Porque você vê os dois tipos de liderança. E claramente público hoje nas empresas. O que você acha? E eu vejo os dois, né? Eu vejo muita gente que impõe. Uhum. E impõe pelo título, impõe pelo poder, impõe pela posição dentro da empresa. E esse cara tem vida curta. Para mim, você não impõe nada. O respeito as pessoas te dão da mesma forma que você dá respeito a elas. Né? Eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, né? No começo e não estava sendo gravado. Eu beijo todos os meus funcionários, inclusive a faxineira. E não interessa a roupa que ela está e quanto suja ela está naquele momento. Porque se ela está suja, desculpa o palavreado assim, se ela não estiver cheirosa, perfumada e com uma roupa branca e limpinha,
porque ela estava trabalhando. Então, o meu respeito ela tem. E ela sabe quando eu chego, que eu vou dar um beijo nela. Isso é respeito. Isso não tem hierarquia. E eu acredito que eu sou muito mais um líder carismático do que um líder por pressão, por posição. Eu tenho uma curiosidade assim meio filosófica. Você já deve ter fracassado em alguma coisa. Sim. Só que na sua carreira, na sua profissão, você ainda é novo ainda. Mesmo que você está o que agora? Uns 50? Fiz a conta aqui, ele 23, ele está uns 59. Eu vou ser 60 o ano que vem. Olha só que delícia. Caramba! 6 décadas. Para esse novo mercado, ainda, você vai embora, certo? É assim... Não, pera. Não, para esse mercado que você Eu trabalha... vou viver 153 anos. 153. Então você não chegou nem na metade. Então Não, eu tô novo. Você tem aquela sensação, às vezes, de terminar o dia e você não fez tudo que você precisava fazer, não deu os passos suficientes que você o dia tinha precisava que ter dar? 28 horas, né? O que na sua profissão, porque é igual ele falou, você deve ter muito subordinado, direta e indiretamente a você. O que te frustra, assim? O que às vezes você fala... Me frustra não entregar o que a pessoa que trabalha junto comigo espera de mim. Não é o resultado financeiro, não é o resultado das vendas, não é o resultado da produção. Me frustra eu ver uma pessoa que trabalha comigo sentir que ela não atingiu o resultado que ela esperava. Porque eu não gerencio o resultado. Você gerencia pessoas. Eu só gerencio pessoas. A minha vida inteira é feita de momentos e de pessoas. Momentos ruins e momentos bons. Os bons você valoriza. Os ruins a gente esconde e joga fora, porque eles só servem para dar casca na gente. E aí onde você busca força, assim? Aí é uma força diária, isso vem de dentro de você. Isso, assim, eu acho que ninguém vê isso, que ninguém vai falar isso de você. Mas a automotivação é fundamental. Fantástico, cara. Você levantar e achar que está tudo perdido, tudo errado, e fazer acontecer, não tem ninguém que te pague isso. E nunca ninguém vai poder fazer por você, né? E ninguém vai fazer. É isso mesmo. Eu brinco sempre o seguinte, quanto mais você sobe na pirâmide, mais longe você fica dos amigos. E mais perto das decisões políticas. Porque aí passa a não ser... Estou falando disso de uma empresa multinacional. Isso acontece. Quando você é uma estrela que vai explodir, todo mundo quer você. Todo mundo quer estar do seu lado e tirar foto. Bonito. Aí você começa a subir, você começa a fazer diferença para os caras. E aí começa a incomodar também, né? Começa a incomodar, a pirâmide começa a ficar menor, aí vem a parte política. Então, as empresas multinacionais, e uma das coisas que você perguntou para mim, eu queria te falar agora, foi assim, onde que a gente pode ajudar? Onde que eu posso ajudar? Acho que um profissional bom, sabe onde ele tem que ajudar? As empresas nacionais, familiares. Porque a multinacional, ela vem com o pacote completo. Você tem pouca liberdade. Por mais que você seja bom, o RH vem de fora, o financeiro vem de fora, a premiação vem de fora. É um pacotinho. Agora, na empresa familiar, ela quer se fazer mais. E ela não pode, ela não tem o conhecimento. As empresas familiares, no meu ponto de vista, tinham que virar conselho. Pai, mãe, filho. É verdade. E deixa o especialista cuidar e dar dinheiro para você. Hoje você Porque acha... o empresário, o bem-sucedido, numa empresa multinacional, numa empresa nacional, ele ia ser um massacre, cara. Uhum. Por quê? Porque ele ia dar a oportunidade de fazer a empresa crescer. E deixa a família, porque às vezes a família inibe a decisão. Toma uma decisão familiar e não a profissional.
Você tem quantos filhos? 2. E a idade deles hoje? Meu pequeno tem 31, vai fazer 31 domingo, e minha princesa fez 28 semana passada. Ah, maravilha. Imagina o orgulho que eles têm do pai então. ou não? Você foi pai, você tinha quantos anos, então, primeira vez? Uns 30. Eu casei com 25 e fui pai com 28 para 29 anos. Legal. Aí dá aquela força enorme, né? Aí você quer dobrar a receita, aí você... Que nem eu te falar assim, obviamente, como eu sempre viajei muito a trabalho, Também ia perguntar sobre isso. a mãe faz o papel do pai também, né? Então o pai, quando chega, ele é um pouquinho do pai amigo, né? Não só do pai. Aquele que dá a dura não sou eu, né? Você só traz o doce, né? É que nem meu pai. Mas eu passava a noite com meu filho jogando videogame. É isso mesmo. Eu vou E faz diferença. Eu vou hoje, eu falo pra ele, filho, não quero ser seu pai. Que você já teve a falta de sorte de nascer meu filho. Isso não vai mudar na sua vida. Eu sou seu pai, você é meu filho. O que eu quero ser é um dos 5 melhores amigos que você vai ter na vida. Porque você não vai ter mais que 5. Amigo. Verdade. Conhecido, colega. Você vai ter um monte. Mas amigo, você não vai ter 5, filho. Se eu for o 5º, eu estou feliz. Eu só quero ser um dos 5. Isso é o que eu busco com meu filho e com a minha filha. Ser um dos 5 amigos, de verdade. Não o pai. Já sou. Isso não tem como mudar, né? Esquece. Nada vai mudar isso. Feliz ou infeliz. Agora, tudo o restante, aí, jogar futebol, ir no estádio junto, gritar, ficar surdo, ficar sem voz, sabe? Virar a noite jogando videogame, não tem preço para isso. Um dos momentos mais felizes da minha vida foram 3 meses atrás, onde minha filha casou. Aí você pensa que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que eu fiz, nesses 59 anos de vida, tiveram um valor. Fez sentido, né? Fez sentido. Então não é a realização profissional. A realização profissional é uma parte. Um pedacinho dos tijolinhos. Lembra que eu falei? Tijolinho, um em cima do outro. Tem a caneta aí? Aqui, ó. Aqui, ó. A vida da gente é isso aqui, ó. Mostra depois pra câmera. É um tijolinho em cima do outro. É verdade. A gente vai construindo a nossa escadinha. Aqui, Esses são os nossos momentos. A vida é feita de momento. Momentos bons e momentos ruins. Quando vier o ruim, joga ele para baixo. Ele existe. É uma cicatriz. Valeu. Você sentiu. Você vai fazer alguma coisa diferente para não acontecer de novo. Mas sabe o que acontece depois? Vem outro momento bom. E o que aconteceu com o ruim? Sumiu. Você cobriu ele, é verdade. Até a gente estava conversando fora do ar, poucos sabem, mas conversando hoje na hora do almoço com minha mãe, antes de vir pra cá, ela falou, filho, eu acordei hoje pensativa, né, do acidente que eu tive ontem, quem não sabe, caí de uma laje, 5 metros de altura, ela falou, para pra pensar, se você não tivesse pego o capacete do rapaz que trabalha comigo, 5 centímetros teria caído em queda livre, 10 metros, que você... Não estava aí. Não estava aí. E ela falou, e como que tá a sua vida hoje? Então, como hoje, você tá alegre, você tá feliz com... Então hoje, não interessa o que vai acontecer, a gente está celebrando um tijolinho feliz. Que a gente está celebrando que você está aqui. A gente está celebrando um momento bom. É isso mesmo. Porque esse momento bom pode ser você conversando com o cachorro. Você já se pegou conversando com o cachorro? Já tem a Nina. É fofa. Eu me converso com o cachorro. A gente tem que saber aproveitar os momentos. Cara. É verdade. Conversando com a Muda estátua. muito rápido a vida. Conversando com a estátua. Conversando com o rádio. Você liga o som no carro, você conversa com a música. Eu estou aqui pensando, você falando aí do tijolinho, você deve estar acostumado já a lidar com diversidade, porque você é um cidadão do mundo. Você lidar com gente de diferentes culturas, enfim. Como é que foi esses 2 anos de pandemia? Assim? Como é que foi
Teve alguma coisa assim que você teve uma criatividade, assim, você falou assim, e teve esse lado bom aqui? Porque eu sei que você trabalha com empresa e o mundo parou e várias coisas. Como é que foi isso? Como é que foram esses 2 anos, assim? Na real, assim, eu vou falar assim, direto. Eu não fiz home office. Minha casa é até que tem um tamanho razoável. Mas minha menina de home office, meu menino de home office, e eu, falei, isso aqui é um manicômio. Não dá. Vai ficar louco. Alguém vai ficar doido. Então, o cachorro late na hora errada, a empregada bate a porta, meu filho no telefone, minha filha no... Meu home office foi dentro da empresa. Falei, vai todo mundo para casa e fica aqui. Eu não tive home office. Brincadeira à parte, eu acho que eu quis dar o espaço para eles, mas a gente tinha um espaço suficiente e eu fiquei dentro da empresa. Mas teve uma situação interessante. Logo no começo, tinha uma das meninas que trabalha com a gente, ela chegou desesperada na segunda-feira. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu não posso contaminar, eu preciso fazer home. Não tinha nenhuma diretriz para fazer home office. Eu falei assim, mas tudo bem, você quer fazer home office? Quero. Se eu te der um computador e um telefone, você pode trabalhar de casa? Eu trabalho de casa, eu só preciso, não posso estar aqui que eu não posso contaminar ninguém, porque no começo parecia que o mundo ia acabar, né? Porque nem o Batman ia sobreviver nesse dia, né? Aí eu peguei, dei um computador para ela, instalamos na casa dela, customer service, ela pode atender pelo telefone, não tem problema, pelo sistema. Passou um mês e pouco, ela me ligou no domingo. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Oi, tudo bem? Você tá bem? Falei, tô. Posso voltar amanhã? Falei assim, você matou ele ou ele matou você? Ela começou a dar risada e foi exatamente isso. Ela não conseguiu ficar em casa com o marido dela trabalhando em casa. Então, assim, a pandemia ensinou um monte de coisa pra gente. É verdade. Como também mostrou... Eu, sinceramente, eu vejo minha filha, ela trabalha muito mais de home office do que se ela trabalhasse no trabalho. Porque no home office, o que acontece? O cara pega o telefone e fala, estou marcando a reunião em 3 minutos. Aí você está online, o cara entra online e te fala. No dia normal, não acontece isso. Então ela começava a trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite e não parava. Ela estava exausta. Coisa que não acontece se você tem um horário normal de trabalho, para uma pessoa normal de trabalho. Eu, como sou fora da curva, para mim tanto faz. Hoje eu trabalho 5 da manhã, eu trabalho com a Coreia. Das 7 a meio-dia, eu trabalho com a Alemanha. Meio-dia os brazuca acordam. Aí começa. Alemanha e brazuca. E das 5 para frente é só brazuca. Então meu dia tem 14, 15, 16 horas trabalhando. Infeliz? Não, feliz. Porque se eu estiver infeliz, eu desligo o telefone e falo que eu não estou trabalhando, gente. O cara que fala, eu trabalho muito, eu estou cansado. Você trabalha porque você quer. Ninguém te obriga a trabalhar. A gente tem horário. Tem obrigação e tem direito. Quem faz mais é porque gosta. É verdade. Quem faz mais é porque quer mais. Eu não acredito em alguém que vai ter mais sem dar mais. O cara que quer ter mais, tem que dar mais. O cara que der mais, vai ter mais. Perfeito. Eu estou aqui pensando uma coisa, porque assim, o fato de você ter contato com culturas diferentes, gerenciar pessoas diferentes, você falou aí que lá na Alemanha trabalhava turco, enfim, várias pessoas... Polonês... O que você imaginar tem ali. Eu estava tentando fugir dessa pergunta. Até pus brasileiro lá. Eu estava tentando fugir dessa pergunta, assim, mas não tem como. Nesse momento, agora a gente está prestes a uma eleição aqui no Brasil presidencial. E você é um administrador de sucesso. Até eu queria te perguntar depois o que você considera ser bem-sucedido. Tá? Mas assim, antes eu queria perguntar o seguinte. Nessa vivência tua, com essas culturas diferentes, eu sei que você é apaixonado, a gente é brasileiro, assim, mas qual que seria a característica principal que você vê lá fora? Que difere o alemão do brasileiro, o funcionário exterior para o funcionário nacional. Então, só fazendo um link, porque antes da gente começar a gravar, você estava falando uma coisa muito legal,
que é sobre a ambição. E até eu estava falando que, às vezes, a palavra ambição aqui... A gente vive hoje no Brasil um problema que eu acho, assim... A semântica é muito empobrecida nas redes sociais. As palavras estão mudando sentido, assim. O português, que eu te falei que o português é muito rico. Então, o português te dá uma alternância de interpretação que eles jogam com palavras. Às vezes, a palavra ambição, no âmbito religioso, ela tem outro peso. Né? No mundo corporativo, você tem outro peso. Como é que você vê isso, assim, a diferença? Porque você é um cidadão cosmopolita, assim, você está no mundo. Qual é a principal característica que você fala, se nós aqui no Brasil... Eu sei que a gente tem... Se for comparar a educação, enfim... Mas quais são as características, assim, que você fala? Olha, eu estou há praticamente 10 meses na Alemanha, né? Esse ano aqui, de 10 meses, 9 eu fiquei lá. A gente está em outubro, 9 meses eu fiquei na Alemanha. Fiquei aqui 15 dias para o casamento da minha filha, em julho, e 10 dias para a feira que a gente teve em maio aqui. O resto eu passei lá. E aí você mora sozinho lá? Moro sozinho. Minha família está aqui. Nossa, que desafio, hein? A minha ideia era ir e voltar mais, mas quando o dever chama, a gente segue. Ambição. Mas a ambição não é pelo dinheiro, gente. Então é nisso que eu quero entrar. Sabe, eu não sou hipócrita de dizer que a gente não precisa de dinheiro. Você já deve ter ganhado o suficiente. O dinheiro paga pelo aquilo que a gente faz. A ambição é de você ver a coisa acontecer. Eu acho que é, assim, é verdade, fantástico. Eu já participei de várias histórias dentro da minha carreira, onde eu saí do zero, de ser o primeiro funcionário, e ir e você conquistar. Essa ambição de você querer estar lá, né? Vou dar um exemplo, nessa empresa alemã que eu trabalhei, que foi quando eu conheci o Flavinho. Fui visitar um cliente em Santa Catarina e o cara chegou e falou assim, nós vamos fazer um motor de caminhão aqui, um motor gigante, tem um bloco, tem um cabeçote, não sei o quê, tem 236 ferramentas diferentes no pacote, e a gente queria que você me indicasse essa ferramenta aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, porque esse é o core business da sua empresa. Muito legal. Isso, você sabe que aqui é onde está o dinheiro, né, Suzana? Você sabe que de 100% do custo, isso aqui vai estar... a gente vai estar falando de 60% em 4 ferramentas. Tem 230. Eu quero as 236. Não quero só 4. Eu falei assim, mas o dinheiro está aqui, Zuza. E a empresa que eu trabalhava, Zuza, trabalha com isso aqui, pega só isso aqui. Tá bom. Saí debaixo da empresa lá com os desenhos embaixo do braço para mandar para a Alemanha aqui para o pessoal fazer o projeto. O pessoal fez o projeto lá e Operação 1, você é bom. Então eu vou comprar de você. Operação 2 é você. Operação 3 aí, a 4 são essas duas câmeras bacanas aqui e tal, não sei. E o nosso era só isso aqui. Mas de dinheiro dava 60%. Eu não estava querendo saber do dinheiro. Quero fazer um negócio. Na minha cabeça eu quero pegar o motor inteiro. Eu quero ser o primeiro do mundo a pegar um motor inteiro. Isso aqui, todo mundo faz. Todo mundo faz esses 60%. Eu quero pegar aquele parafuso que qualquer um vende. Aquela broca que fura a parede. Foi indo. Ambição. Foi indo. Era uma empresa americana que ia usinar. Foram fazer a apresentação para os americanos. Você pode fazer a apresentação, mas só daquelas ferramentas críticas. Posso. E foi indo. No minuto final, 100%. 3 orgasmos de uma vez só. A hora que os americanos olharam, imagina... Sabe quanto mais eu ganho em dinheiro? Nada! E o prazer que eu tive? Ninguém pode mensurar. E o americano chegava aqui, essa barra aqui vai fazer aquilo. Vai! Não, lá nos Estados Unidos a gente faz diferente, faz 5 vezes.
Prazer, Zusa. Então, o prazer, a ambição não é isso. O cara que falar que isso aqui não é importante é mentira. O dinheiro. Só que o pessoal não tá vendo o desenho. O Patinhas é importante. O dinheiro é importante. Ninguém trabalha de graça. Mas isso não é o carro-chefe. Se for só isso... Se for só isso, cara, você desanima. joga todo dia na loteria, um dia você vai ganhar, você fica milionário e para. Ou vai e assalta o banco, que é mais rápido. Faz que nem o Lula aí. Uma vez me falaram, um professor uma vez me perguntou assim, por que água é tão essencial para a vida e vale menos que diamante? E eu, menino, né, ficava, por que água é tão essencial para a vida e vale menos que diamante? E eu perguntava para ele, ele falava, não vou responder não, um dia você vai descobrir. E não respondia, você fica pensando, e é isso, né? Às vezes você tem que ser o raro mesmo, você tem que ir por uma ideia na contramão da lógica. Você achar uma ideia diferente do que as pessoas estão fazendo. Isso é visão, né? Você ter uma visão de arriscar também, poder arriscar. Não tenha medo de arriscar. Quando eu troquei de emprego da primeira para a segunda, onde eu aprendi tudo na primeira, para mim foi uma grande escola, na segunda empresa que eu fui trabalhar, ele chegou aqui para mim e falou assim, olha, aqui a gente não paga salário, eu só tinha salário na outra. Aqui a gente não paga salário fixo. A gente paga salário fixo... Mais a comissão. Mais a comissão. E aqui é 50% de fixo e 50% de comissão. Como a gente está te dando uma linha de produtos que nunca vendeu no mundo, nunca vendeu aqui no Brasil, é zero, sua comissão é zero. Então eu vou te fazer o seguinte, eu vou te garantir essa comissão aqui por 1 ano. Depois de 1 ano, o que você ganhar é seu. Pode ser? Falei, pode. Porque eu acreditava em mim. Mas também não estava preocupado com isso aqui, não. Estava preocupado com a minha ambição, não com dinheiro. Em 3 meses, eu estava ganhando mais. Em 1 ano, 5 vezes mais a minha comissão que o meu salário fixo. Perfeito. Aí eu entro para uma outra que eu estava vendo também, que é com relação ao esforço e ao talento. Isso é também, junto com disciplina e foco, são 2 palavras que hoje o mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial hoje traz muito. E, cara, não adianta nada você ter talento se não tiver esforço. E é o seu ponto aí, né? Talento é nato, carisma é nato. Se você não usar o seu talento, assim como se você não usar o seu carisma, vale nada. Tem que ter esforço. O cara que começa a trabalhar às 5 da tarde, às 8 da manhã e termina às 5 da tarde, ele está pronto para ser um empregado pro resto da vida. E não está errado. É uma decisão dele. Perfeito. Querer mais é fazer mais. Querer mais é fazer mais. Lá na Alemanha, restaurante abre às 11 da manhã e fecha às 2 da tarde. 1 da tarde, se você chegar, ele fala, não posso te receber. Mas é 1 da tarde, mas a minha cozinha não vai trabalhar. Eles não têm ambição. Eles acham que eles já trabalharam demais na vida e eles não precisam. Vai no Brasil, restaurante não fecha. 24 horas. Você pega. O bar, o restaurante fecha a 1. Você chegar às 2, você pede trás. Ambição. É verdade. Vai na Coreia, mesma coisa. Né? Uma vez eu estava no parque da Disney, saindo do parque da Disney. Cheguei lá, fui entrar num daqueles burgers da vida e tinha fila na porta. E eu olhei, o restaurante estava metade cheio, metade vazio. Falei, cara, mas tem lugar lá, por que você não pode me atender? Ele falou assim, que não tenho gente para te atender. Que se você sentar, que eu tenho lugar para você sentar, e você não for atendido, você vai reclamar. Então você reclama aqui na porta que você não tem lugar para sentar. Eu
olhei para ele, não faz sentido. Porque se eu sentar, eu quero ser atendido. Lógico. Se eu sentar, eu quero ser atendido. E se eu estou chegando a 1h da manhã para ser atendido... Está com mais fome ainda e menos paciência. Entendeu? Então, tudo é uma questão de quanto você mede a sua ambição. É verdade. Se é uma rede de Burger Chics da vida, que tem 5.000 lojas no mundo, ele não vai ligar. Uhum. Se é uma hamburgueria que o dono tem 3 lojas, esse cara vai sentar, nem que seja no escritório dele. Eu brinco que tem um restaurante lá em Allen, lá onde eu estou na Alemanha, que o pessoal liga, o alemão liga para fazer reserva, não tem reserva, hoje não tem reserva. Hoje está lotado. Aí eu chego lá e falo, olha, Zuza, senta na minha mesa. Tem a mesa dele, da família dele, eu sento na mesa dele. Eu nunca vou deixar de sentar. Hoje, essa semana, assim. Por quê? Atendimento. Atendimento. Não que ele não quisesse fazer que nem os outros, não tenho mais lugar. Aí vai para o pessoal. Por isso que eu fico feliz de saber que hoje, ainda no mundo, quem faz negócio é gente. E nunca vai ser robô, né? O pessoal fala futuro, o robô... Eu não consigo acreditar nisso. Tem coisa que o robô pode fazer manual, mas o tete a tete, né? Olho no olho... Eu nunca tenho um lugar que eu não entro. Nunca tem um lugar que o cara vai falar, não vou nem... Tá cheio, tá lotado. E com relação à ambição, Zuza, hoje você está num cargo excelente, que muitos é o sonho, inclusive. Imagino que o seu, quando você tinha 18 anos, também era um dos seus sonhos. O que uma pessoa que chegou aí, acredito que no mais alto nível de uma empresa, ainda mais multinacional, qual que é uma meta de um CEO? Qual que é uma ambição hoje sua? Minha meta é ter a equipe que trabalha com a gente, porque eu não tenho título, eu sou um a mais no time. Eu acho que no time todo mundo tem responsabilidade. Se eu sou goleiro, eu tenho que pegar a bola. Sim. Se eu sou centroavante, eu tenho que fazer gol. Certo? Uhum. Então, eu acho que num time a gente tem responsabilidades diferentes. Se alguém me deu o título para ser o CEO, eu tenho o título de CEO. Mas a minha responsabilidade é de fazer o time rodar e trabalhar homogêneo. Uhum. Então, assim, se você me pergunta qual a minha ambição como CEO, é ter um time homogêneo, todo mundo na mesma vibe. Eu não quero aquele cara que tá pouco se lixando para aquilo que acontece dentro da empresa. Uhum. Esse cara, se ele não estiver feliz, ele pode vender pipoca no circo ou milho na praia, que vai ser melhor para ele. A gente tem que ter ali pessoas vibrando na mesma sintonia, né? Porque isso é uma empresa. É que nem família, cara. Pensa bem. Se o cara destoa da família, ele sai. Não interessa. Como disse um amigo meu, falar que é do meu sangue é brincadeira. Até mosquito tem meu sangue, né? É verdade. E você já É verdade. E nesses desafios de viver fora, de viver um pouco no Brasil, ser um cidadão do mundo aí, que nem se fala, já chegou em pensar em desistir? Nunca. Assim, de segunda a sexta, de vez em quando é sábado, né? Para não falar de segunda a sábado, para não exagerar, é a mesma coisa. Você trabalhar em Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Campinas, São Paulo, Caxias, Alemanha, é a mesma coisa. Trabalhar é trabalhar. Quem gosta, trabalha em qualquer Quem lugar. gosta. O cara que não gosta, de novo, vai pra praia. Olha, barraquinha de milho é tranquilo, cara. Pipoca no circo é fácil. Agora, o que mais incomoda um pouquinho no domingo, né? Aqui no Brasil incomoda mesmo, mas na Alemanha, domingo nem supermercado abre. Então aí se você não tem vamos falar assim, algum apoio local, aí você pode ficar depressivo, isso está longe de mim. Depressão, para mim, graças a Deus, até hoje passou longe. Então, assim, pode vir a sentir isso. Por quê? Porque a pessoa se sente sozinha. Sim.
A pessoa se sente sozinha. Mas tem dia que você quer estar sozinho. Vocês já se pegaram no dia que você quer estar sozinho? Tem dia que eu quero estar sozinho. Eu decidi ficar num hotel. É mais barato ter uma casa, mas como eu estou sozinho, eu não quero lavar, limpar, trocar roupa de cama. Eu quero gente, né? Porque não tem ninguém na casa. No hotel eu tenho gente lá, nem que seja camareiro, cozinheiro, né? A gente tem o dono, né? Então eu converso com alguém. Então minha casa é num hotel. Eu decidi. E lá eles falam alemão, inglês ou português? Alemão, inglês, português. Agora eu estou ensinando português para todo mundo lá. Os caras se divertem. Então assim, a gente, eu preferi. Falei, o chefe me pediu para esse desafio. Eu falei, mas eu vou ficar no hotel. É mais caro para a empresa. Mas eu não vou abrir mão de um mínimo de conforto que eu tenho. Uhum. E então você fala assim, porra, tem domingo que eu quero estar sozinho. Porque as pessoas querem que eu vá fazer isso, querem que eu vá fazer aquilo, querem fazer aquilo. Mas naquele momento eu quero estar um pouco só também. Porque faz bem pra gente ter o nosso próprio momento. Eu até brinco que no teto do meu quarto, o hotel lá é interessante. Tem uma elipse, tem um quadrado da hipotenusa. O cara fez uns negócios diferentes no teto lá. E aquele quarto é meu. Tá lacrado, ninguém entra, né? Então eu fico olhando pra ele pensando, na hora eu vou acertar aquela porra ali ainda. Zuza, uma curiosidade que eu tenho assim, ó. Aqui no Brasil, principalmente hoje, a gente tem muito desemprego. Tem muito desemprego, não sei como é que tá lá fora. A gente tem muito desemprego. E eu lembro que tem um livro que eu gostei muito, Sapiens, do Yuval Noah Harari, virou um best-seller. E ele fala muito dessa coisa de você se reinventar, né? A gente tem muito desemprego, tem muitas profissões começando, algumas que já não existe mais. E você que fala que trabalha com gente, eu acredito que você entrevista muita gente. Qual que é a sua dica assim, que você daria para as pessoas que estão se reinventando? Assim? Não só para quem está começando, mas principalmente esse profissional que precisa se voltar para o mercado de trabalho e às vezes falta uma experiência, às vezes mudou. As empresas mudam muito, a automação. A gente tem, na nossa empresa, tenho 12 máquinas e um operador. Todas as máquinas têm robô. Desenvolvido pelo nosso dono da nossa empresa. Engenharia, ele... Hoje em dia tem até 16, 18 máquinas e um operador. Caramba. Mas sem esse operador, as 18 máquinas não trabalham. A máquina é inteligente, a máquina vai fazer a ferramenta perfeita, mas sem aquele um operador, ela não trabalha. Você precisa programar, você precisa checar a qualidade, você precisa fazer o programa. Você precisa fazer um monte de coisa antes de simplesmente apertar o botão. Então, eu acho que se reinventar depende muito da gente mesmo, né? Porque, pelo pouquinho que eu escutei aqui, você se reinventou. Né? Acho que todos nós passamos por algum momento ruim e a gente se reinventa. Te garanto que ele nunca mais vai subir na laje. A gente se reinventa. Ou vou ver a escada umas 3 vezes. Não, ou ele sobe com cinto. Ele vai subir com cinto de segurança, não sei se tem. No mínimo. Com certeza. Então, eu escutei uma vez, eu estava num simpósio americano e aí veio aquelas palestras eu estava num grupo seleto de pessoas que estariam aptas a atender uma posição maior dentro da empresa. E o cara falou assim: o que é mais difícil numa mudança? Porque você trocar um Uber por um marketing digital, né? Você trocar uma profissão por uma última alternativa que você achou que tinha, o que é mais difícil? Tudo é difícil. Não tem o mais fácil. Sabe quando você troca? Você troca na necessidade. Quando a dor é menor, os dois vão doer. Ficar dói, mudar dói. Os dois vão doer. O que dói menos? Que os dois vão doer. Aquele ditado, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É a mesma coisa. Mas você vai pela dor. É verdade. Você vai pela dor. Então, eu acho que é o seguinte, no mundo que a gente vive hoje,
Tem muitas oportunidades. Eu acho que o profissional liberal está aumentando e a gente se reinventa todo dia. Tem sempre alguém fazendo uma coisa diferente. E aí, de vez em quando, eu me pego pensando, por que ninguém pensou nisso antes? É verdade. Então, olha como a gente é criativo. O ser humano é fantástico, cara. Você pensa que acabou, ninguém nunca mais vai inventar nada. Obviamente, ninguém vai inventar a lâmpada, o fogo, a roda. Isso acabou. Mas os caras inventam outras coisas que a gente não tem nem ideia de onde vem. A gente é criativo. Falta coragem, às vezes. Esse modelo mesmo de negócio, um podcast, se você parar, os profissionais do rádio falavam antigamente, que a pessoa falava, agora a televisão vai acabar com o rádio, né? E o rádio não acaba, o podcast é uma evolução da rádio, né? Você pega assim, é uma evolução da rádio. As coisas se transformam, se modificam. Eu acho que, assim, muita coisa o pessoal fala assim, já existia. Não, é melhorado. E essa melhora é diferente, né? Você pode fazer um podcast ao vivo, você pode fazer gravado, você pode fazer editado, mas é diferente. Lógico, sem dúvida. Né? E tudo bem, os caras faziam isso anos atrás, faziam uma entrevista? Faziam. Mas é uma melhoria contínua. Eu sempre acredito numa melhoria contínua do processo. Você sempre pode fazer melhor. Até você leva o exemplo ruim. Falei brincando para você nunca mais subir na laje, mas a próxima vez que subir na laje, você vai escutar ele. Você vai subir com uma cadeirinha, né? É verdade. Você vai estar protegido com cotoveleira. Escada de alumínio, não escada de madeira. Seja lá o que for. Mas então assim, você pode fazer tudo. Mas tudo você pode fazer melhor. Mesmo que esteja bom. Né? Vê os recordes olímpicos. O cara corre em 10 segundos. O cara corre em 9 segundos. Sempre pode. É uma roupa, um cabelo postiço, um creme no nariz. É verdade. Hoje, assim, eu acho que tudo... A gente vive no marketing hoje. Tem muito marketing. Uma coisa assim que eu identifiquei... É um autor que eu gosto muito, Bauman. A gente vive hoje no marketing de comportamento. Eu vejo que no corporativo também tem muito marketing de comportamento, marketing de existência e tal. Às vezes você vai para uma entrevista, o profissional ele é treinado para uma entrevista. Ele vai lá já com aquele catálogo, né? Como que o cara consegue te convencer? Como é que ele é autêntico na sua frente? Como é que ele consegue quebrar um pouco a lógica? Como que ele consegue ser autêntico, assim? Aí eu tenho acho que cada um tem um pó de pilim-pim-pim guardado no bolso, né? E isso é uma coisa que eu tenho, que é a minha primeira impressão. Minha primeira impressão vale muito para mim. E, obviamente, de vez em quando a gente erra, né? Nem sempre eu vou achar que você é um cara legal e você é um cara legal. De repente você é um cara do mal e aí eu quebrei a cara. Acontece. Mas aí você tem que trabalhar a sua auto-intuição, seu autoconhecimento, né? Porque não é do nada. Vem de um trabalho, né? Para você enxergar nos olhos e falar, esse cara você pode... Vou te dar um exemplo. E aí você vai pensar em alguma coisa em cima de você. Quando eu estava nessa segunda empresa, e a gente foi montar uma multinacional, e a gente estava contratando algumas pessoas, e tinha um cliente em São Paulo, um cliente grande, um cliente multinacional, americana, fabricante de autopeças, e essa empresa ia fechar ali no ABC, ia para Minas Gerais, essa unidade dele. E a gente vendia para ele. E a gente queria vender mais para ele. Aí, num determinado momento, ele me ligou e falou, eu queria bater um papo com você. Eu falei, tá bom. Aí ele foi bater um papo comigo lá e ele chegou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, a empresa vai mudar daqui para Minas. Eu não vou. Eu não quero. Eu sou professor de balé. Eu dou aula de dança. Eu quero uma oportunidade para ser seu vendedor. Assim, do jeito que eu estou te falando. Ferramenta de corte, engenharia. O cara chega para mim e fala, sou professor de balé, eu dou aula de dança, a vida inteira foi dança, eu quero uma oportunidade com você. Os caras que estavam perto de mim falaram, beleza, Suzana. Segue o próximo. O que você acha que eu fiz? Não. Eu acho que você deu oportunidade pro cara. O cara com sangue no olho, né? Tá comigo até hoje. Não tenho dúvida. Deve ser um dos melhores ainda. E se dá aula de dança e continua dançando, o problema é dele, cara.
Então, o meu primeiro instinto vale muito para mim. Mas eu trabalho ele, hein? Não é que vem de graça, não. E é o que você falou, até hoje erra ainda uma vez ou outra, A gente pode errar. Caminhando, tá muito bom o papo, inclusive já passou mais de 1h30, nem parece. Zuza, acredita? Vamos... Olha, ele já tá reclamando ali que ele tá olhando, ele tá quase pesado. Eu tô vendo que ele tá de lado, assim, já. Não, e o que foi bom é que eu tava olhando, a gente tinha uma pauta aqui, né, umas perguntas, e automaticamente eu já foi respondendo várias. Várias, não precisamos nem falar. Contou tanto que já foi respondendo várias. Caminhando pro final. Se vocês quiserem conversar, nós vamos pra um boteco. Tá convidado, depois daqui a gente vai pra um boteco. Se vocês quiserem história interessante, engraçada, surreal, que você nunca imaginou, tem um monte pra contar. Aquelas histórias que não pode contar aqui. Não, até pode, mas aqui ia demorar mais tempo. Eu tenho aquelas que pode e aquelas que não pode. Vamos caminhar pro final, infelizmente, mas a gente queria fazer um ping-pong com você, tá? Não tem sim, não, nem porquê. Só responda e fique no ar porque você... Depois desse nosso bate-papo de 1h30, o pessoal vai entender o porquê. Não tem sim nem não. Só escolher uma das opções. Vão ter 2 opções. Só escolha e não justifique. Tá ok. Tá beleza. Bom? Cada um faz uma. Como eu te falei, é a primeira vez que eu faço isso, então... Tem umas que ele já respondeu aqui, já são as duas. Então, mas ele falou que algumas são ligadas. Ele tem que escolher uma das duas. Bora lá. Esforço ou talento? Talento. Disciplina ou foco? Disciplina. Acordar cedo ou tarde? Cedo. Leitura ou televisão? Leitura. Estudo ou trabalho? Trabalho. Empreender ou ser empregado? Empreender. Futuro ou passado? Futuro, sempre. Respeito ou medo? Respeito. Isso aí, Zuza. Zuza, obrigado. Pessoal, estamos aqui finalizando mais um Podify, como a gente fala, o podcast de mentes brilhantes, como vocês viram, e de marcas brilhantes. Muito, muito obrigado mesmo por vocês terem nos assistido, nos ouvido no Spotify ou nos assistido no YouTube. Toda semana a gente vai ter um episódio especial para você aqui com mentes e marcas brilhantes. E hoje a gente teve a honra de receber o Zuza, direto da Alemanha, um excelente CEO e aí referência no mercado. Zuza, dá sua última palavra, o que você puder falar para as pessoas que querem daqui 10 anos ser CEO, qual que é um conselho seu e o que você tem a dizer agora com as suas últimas palavras? Primeiro eu queria agradecer da oportunidade de ter participado desse podcast, desse bate-papo interessante. É a primeira vez que eu participo, então desculpa se foi de mais ou foi de menos, né? Foi perfeito. E aí eu acho que eu posso contribuir da seguinte forma, para finalizar. Eu não espero que ninguém seja um CEO. Eu não espero que ninguém tenha ambição de ser um CEO. Só espero que, acho que agora eu estou olhando para a câmera certa, porque eu gosto de olhar para vocês. Tenho em mente mentes brilhantes, que vocês vão ter muito mais aqui, que o que a gente precisa são de pessoas para liderar, pessoas com liderança. Uma palavra que o mundo inteiro usa, mas ninguém sabe o que é o leadership, que eles falam, né? O mundo é carente de lideranças. Sempre vai ter uma pessoa na posição de CEO, mas nem sempre ele é o líder. É verdade. Alguém o contratou, alguém o indicou, alguém colocou ele ali e não sabe por quê. E muitos conquistaram o porquê está lá. Então eu volto a falar, eu acredito em pessoas, não existe empresa ruim, não existe produto ruim, não existe área melhor, área pior, existem pessoas bem preparadas. E para a gente ter pessoas bem preparadas, a gente precisa de liderança. Isso é o que falta no mundo, falta líder. Toda empresa que tem um líder, você pode ver que tem sucesso. Toda empresa, seja um clube, um supermercado, seja um bar, Uma multinacional. Ou uma empresa familiar. Quantas empresas familiares que o filho manda mais que o pai? Liderança. Porque liderança você trabalha, Você conquista.
Você conquista, mas não é por tempo de serviço. Não é porque é o pai que ele vai ser o chefe se o filho tem mais capacidade. O pai vai continuar sendo o dono. Mas ele que vai para o conselho e deixa quem conhece mais trabalhar. Tá bom? Então, para todo mundo, tem um caminho para subir. E o caminho é trabalho, talento e liderança. Zuzá, mais uma vez, obrigado por ter acertado o nosso convite. E a você, foi exatamente esse o podcast que preparamos para você ser inspirado e ser uma pessoa brilhante. Obrigado por tudo. Esse foi mais um Podify para você da Briefy, Bright for You.